Nós queremos o melhor para o nosso país, queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, não queremos isso. Chega de interferência, não vamos admitir mais interferência. É claro isso aí, acabou a paciência, vamos levar esse Brasil para frente. Pela segunda vez em apenas 2 semanas, o presidente Jair Bolsonaro participou de ato em que manifestantes defendiam pautas antidemocráticas, como intervenção militar e fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Insatisfeito com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de barrar a nomeação de Alexandre Ramagem, amigo de seus filhos, para a direção da Polícia Federal, Bolsonaro elevou o tom e disse que conta com o apoio das Forças Armadas. Vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas estão ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado e Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa. Durante o ato de domingo, 2 profissionais do jornal O Estado de São Paulo foram agredidos. Na véspera, Bolsonaro tinha se reunido com os comandantes das 3 forças, mas o episódio causou mal-estar na corporação, além de manifestações de repúdio também no Congresso e no Judiciário, como a do ministro Gilmar Mendes do Supremo. A agressão à liberdade de expressão, a agressão a cada jornalista, na verdade, é a agressão à liberdade de expressão e a agressão à própria democracia, e isso precisa ficar bem claro e tem que ser claramente repudiado. Diante da polêmica, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, divulgou uma nota afirmando que as Forças Armadas cumprem sua missão constitucional. O ministro da Casa Civil, General Braga Neto, declarou que o governo considera inadmissível qualquer agressão à imprensa. Mas, a seu lado, o ministro da Secretaria de Governo, General Luiz Eduardo Ramos, eximiu Bolsonaro de responsabilidade sobre o episódio. É inadmissível, a gente não admite agressão à imprensa, tá? Então aquela nota que você falou do Ministério da Defesa é exatamente a posição também do presidente. O presidente hoje de manhã se mostrou bastante aborrecido com esse fato que houve lá. É o que ele fala, ele não controla esse pessoal todo. Tá? E isso aí tem que ser apurado minuciosamente. Como as declarações de Bolsonaro são recebidas pelos militares, o presidente teria o apoio incondicional da tropa em qualquer circunstância? Quais as consequências dessa estratégia política? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Mourão, estou com Roberto Maltic, ambos em home office, e neste episódio nós conversamos com o repórter Vinícius Sassini e com o coordenador do Bacharelado em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, ex-diretor do Departamento de Cooperação do Ministério da Defesa e ex-diretor da Escola de Defesa da Unasul, Antônio Jorge Ramalho. Fique com a gente. Vinícius Sassini, depois de mais um fim de semana com participação do presidente Jair Bolsonaro em ato antidemocrático, a segunda-feira foi tensa ali, né, entre os ministros palacianos e principalmente entre os militares. Como é que isso repercutiu nas Forças Armadas? Carol, antes de a gente pensar numa repercussão do ato de domingo, é preciso olhar pelo menos um dia antes deste ato antidemocrático que aconteceu em frente ao Palácio do Planalto, com a presença do presidente no alto da rampa. No começo da noite de sábado, o presidente chamou uma reunião no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, e chamou todos os ministros com assento no Palácio do Planalto e que são generais, chamou os comandantes das 3 forças e chamou também o ministro da Defesa, que tem ascendência ali sobre os comandantes das forças, e hierarquicamente o ministro da Defesa ele está, digamos, acima ali desses comandos, né? E ali eles fazem uma reunião em que o presidente manifesta uma insatisfação com as decisões mais recentes do Supremo que desautorizaram atos do Executivo. O presidente ouve de parte dos generais também um sentimento de insatisfação com algumas dessas decisões, especialmente a decisão de barrar a nomeação do diretor-geral da PF. O presidente queria o delegado que é amigo dos filhos dele, o Alexandre Ramagem. O ministro Alexandre de Moraes barrou essa nomeação, e também a vedação, a proibição de expulsão dos diplomatas venezuelanos. Tinha sido uma decisão do presidente dentro dessa contenda
dele com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o ministro Barroso barrou isso, sob o entendimento de que agora, no meio de uma pandemia, isso seria um ato anti-humanitário. Ele suspendeu, na verdade, essa expulsão por pelo menos 10 dias. Parte, então, desses oficiais que estavam nessa reunião partilharam deste entendimento do presidente da República de que o Supremo havia avançado sobre atos do Executivo. Só que aí o presidente, no dia seguinte, comparece a mais um ato contra a democracia em frente ao Palácio do Planalto e pronuncia aquela frase dizendo que as Forças Armadas estão ao nosso lado, palavras do presidente, no momento em que ele fazia uma ameaça, que eu acho que não era nem uma ameaça implícita, era uma ameaça explícita, e coloca as Forças Armadas dentro deste contexto de um ato antidemocrático e de uma ameaça contra a democracia. Como é que é o tamanho desse apoio que o presidente tem, inclusive para as declarações que ele faz entre esses altos oficiais? Maltic, eu acho que a declaração do vice-presidente hoje, nesta segunda-feira, foi a mais sintomática, mais simbólica de tudo que aconteceu desde esta reunião no Palácio da Alvorada, porque ele diz exatamente aquilo que foi dito no sábado, aquilo que os oficiais, os altos oficiais já vinham discutindo, já vinham manifestando essa insatisfação. No caso, na entrevista que o vice-presidente concedeu à Rádio Gaúcha na segunda-feira, né? É o apoio institucional, não é, a pessoa dele como chefe de Estado e chefe de governo, né? Então é uma questão institucional. Existe uma pressão muito grande em cima do Poder Executivo, né? Minha opinião, julgo, né, que cada um tem que navegar dentro dos limites da sua responsabilidade, né? Então os casos mais recentes aí, que foi da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, a questão dos diplomatas venezuelanos, né? São decisões, né, que são do presidente da República, né? É responsabilidade dele e a decisão dele escolher seus auxiliares. Agora, Vinícius, uma coisa é concordar com o presidente nessa tese de que o Supremo pode ter interferido indevidamente nas atribuições do Executivo ao barrar a nomeação do Ramagem. E outra é a forma como o presidente se coloca, né, ao participar de atos antidemocráticos, ao dar declarações como chegamos ao limite, não queremos negociar mais nada e tem o apoio das Forças Armadas. Esse tipo de declaração causa mal-estar entre os ministros militares? Carol, a maneira como o presidente faz, ou seja, ele reiterar esse discurso, o discurso ganhar cada vez mais degraus de agressividade e autoritarismo, e a insistência, nesse discurso antidemocracia, anticonvivência harmônica entre os poderes, naturalmente isso gera mal-estar. Só que é preciso fazer uma observação. O pensamento do presidente Jair Bolsonaro é compartilhado por boa parte dos generais que estão no governo e por boa parte dos alto-oficiais que estão nas cúpulas militares. E aí eu te dou um exemplo concreto. O presidente, nessa estranha cruzada dele contra o isolamento social, que é uma medida recomendada pela Organização Mundial da Saúde e por todas as entidades que bebem na ciência para tentar combater o novo coronavírus, ele fala muito em isolamento vertical, isolar somente as pessoas idosas, as pessoas com doenças crônicas mais vulneráveis à infecção pelo coronavírus, deixar os jovens trabalhar, Ele já falou isso várias vezes. O que precisa ser feito? Botar esse povo para trabalhar. Essa ideia não é uma ideia isolada do presidente. Muitos dos generais que estão despachando dentro do Planalto, ou que estão despachando em outras áreas de governo, e mesmo generais ou alto-oficiais que estão nos comandos das forças, pensam da mesma maneira. Então, esse tipo de raciocínio não é um raciocínio isolado. Obviamente, assim como na sociedade civil, os militares também têm pensamentos divergentes e eles discordam entre si. Um exemplo concreto é o comandante do Exército, o general Edson Pujol. Desde o início da pandemia, ele vem batendo na tecla de que este é o maior desafio de uma geração inteira, de mais de uma geração. E vem dizendo que o Exército tem que se posicionar de uma maneira que enfrente e colabore com o enfrentamento ao novo coronavírus.
E o general já manifestou publicamente uma defesa do isolamento social que vem sendo adotado nos mais distintos países que vivenciaram essa crise de uma maneira um pouco mais grave, como é o caso do Brasil, né? Já são mais de 7 mil mortos aqui no Brasil. Então, existe uma diferença de pensamento. Tem uma imagem muito simbólica dessa diferença, é o que a gente viu na semana passada no Rio Grande do Sul, quando o presidente da República fez uma viagem oficial, se eu não me engano foi na última sexta, em que ele entra num espaço, vai cumprimentar o comandante do Exército, e o comandante coloca o cotovelo, né, que é uma recomendação de não apertar as mãos, não se abraçarem. E o presidente faz uma cara claramente de contrariedade, ele não gosta de não receber um cumprimento de volta, né, do comandante do Exército. Agora, com relação a essa forma do apoio, né, que o presidente disse nesse ato no domingo, que tem o apoio, pode ter um entendimento duplo, né, apoio em críticas ao Supremo ou apoio para outras coisas que a gente não sabe muito bem. A própria Naira Trindade, na segunda-feira, fez uma apuração, falou com o pessoal, que disse, olha, apoio para outras coisas, apoio para golpe, esquece que não tem. As pessoas com as quais você conversa, generais, oficiais, você também tem esse mesmo sentimento que ninguém ali teria, por exemplo, disposição para um golpe? Olha, é muito difícil imaginar um apoio das Forças Armadas a uma aventura golpista por parte de um presidente da República eleito democraticamente com uma eleição expressiva de mais de 57 milhões de votos. Ninguém vai defender isso nem em off, como a gente chama, as conversas reservadas, em que a gente não identifica os entrevistados, muito menos em on. Dificilmente a gente vai ver isso. Ninguém vai fazer esse tipo de defesa. Todo mundo destaca que houve uma evolução das Forças Armadas desde a ditadura militar, então dificilmente vai haver uma defesa nesse sentido ou um embarque numa aventura golpista por parte de um presidente da República, uma coisa meio esdrúxula, né? O presidente da República chegou à cadeira presidencial por meio do voto, por meio da democracia. Vinícius Sassini, repórter da sucursal de Brasília, muito obrigado e um ótimo trabalho para você. Valeu, Vinícius, um abraço. Muito obrigado, gente. Bom trabalho para vocês aí também. Professor Antônio Jorge Ramalho, aparentemente no Palácio do Planalto há um consenso de crítica à decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo relacionada à indicação do novo diretor da Polícia Federal. O próprio vice-presidente Hamilton Mourão falou a respeito e criticou a decisão do Supremo. Agora, o quanto que isso legitima a forma como o presidente da República atua e também se manifesta em eventos como esse do domingo, que falou que seu limite está acabando, que tem o apoio das Forças Armadas, ou mesmo naquele outro antidemocrático do dia 19 de abril? Há uma percepção clara de parte do governo, não só dos militares, de que o judiciário teria cedido seu papel e sua competência ao se manifestar sobre uma indicação que é prerrogativa do Poder Executivo. Não se está nem julgando as razões pelas quais ele o fez, mas teria excedido a sua competência. Isso é uma coisa. Uma outra coisa são esse apoio, às vezes explícito, às vezes tácito, que o presidente vem dando a manifestações contrárias à institucionalidade democrática vigente. Isso é lamentável sob todos os aspectos. Agora, é muito difícil que qualquer militar ou qualquer autoridade política venha a público para afirmar isso. Qualquer autoridade do executivo venha a público para afirmar isso, porque o presidente muito claramente refutará, vai perseguir, vai demitir, enfim, não admitirá ser contestado por alguém hierarquicamente inferior a ele, ao presidente. Então, ficam os militares um pouco de mãos amarradas, né? Eles não podem, por mais que eles não apoiem esse tipo de atitude do presidente, por mais que eles reafirmem o compromisso que têm, e nada indica que não tenham, com a institucionalidade democrática vigente, eles não podem criticar abertamente o presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. Seria um ato de indisciplina. Então é nessa zona cinzenta que o presidente opera. Ele convocou no sábado uma reunião com oficiais do alto comando,
não se disse a que veio essa reunião, por que ela existiu, e aí no domingo ele manifesta que tem um apoio irrestrito das Forças Armadas. Então ele cria um contexto no qual é possível fazer a interpretação de que as forças apoiariam o presidente incondicionalmente. Professor, ainda que os militares não verbalizem abertamente, né, como o senhor disse, a gente pode dizer que há um desconforto generalizado com esse tipo de postura do presidente, ou há grupos dentro das Forças Armadas? Eu diria que há grupos dentro das Forças Armadas que não apoiam isso. Agora, isso mesmo é um problema, porque começa a semear desunião dentro das forças. Hoje você tem uma clara unidade de comando, você tem uma clara coesão, você tem um claro compromisso dos Estados-Maiores, das três forças, com essa ordem vigente. Mas o próprio vice-presidente, quando houve aquele episódio das polícias militares no Ceará, em janeiro desse ano, há pouco tempo, rememorou uma frase antiga do Castelo Branco, que depois o Período Bevilacqua, que foi um general e ministro do STM, colocou nos autos de um processo. Ele dizia, olha, quando a política entra por uma porta do quartel, a disciplina sai pela outra. Cada vez que se envereda por esses caminhos em instituição militar, é complicado. Uma coisa é muito clara, senhoras e senhores. Se a política entra pela porta da frente de um quartel, a disciplina e a hierarquia saem pela porta dos fundos. Mourão foi além. Se a hierarquia e a disciplina saem por outra porta. Ele está certo nisso. Há um processo de politização das Forças Armadas na medida em que o presidente convida oficiais da ativa para fazer parte de cargos políticos, na medida em que ele procura utilizar o prestígio de que desfrutam as Forças Armadas junto à sociedade para legitimar o seu poder, sua posição. E as forças têm um compromisso e têm uma coesão no sentido de se verem como instrumentos do Estado brasileiro. Entretanto, o governo Bolsonaro vem utilizando esse prestígio das forças para se legitimar. É compreensível que Bolsonaro faça isso, gera um desconforto, embora uma parte das forças tenha, como é que eu posso dizer, se associe a uma percepção e às críticas que o presidente faz à classe política em geral, por contraditórias que sejam essas críticas, já que ele se apresenta como se não fosse parte dessa classe política. E ainda se socorrendo do vice-presidente Hamilton Mourão, também comentando esses atos do domingo, ele disse que o presidente da República tem sim apego à Constituição e à democracia e que os fatos devem ser olhados de maneira mais cuidadosa do que as próprias palavras. Só que a política também se faz com palavras. Ele está no papel dele de afirmar isso, de defender as posturas do presidente. Mas você tem toda a razão. Em política, a palavra é ação. A palavra manifesta uma intenção, gera expectativas, induz outros atores a agir de uma ou de outra maneira. Portanto, a palavra transforma os contextos. Ela também é ação. O próprio fato do ministro da Defesa ter que vir a público divulgar uma nota reafirmando o compromisso constitucional e institucional das Forças Armadas já diz muito, né? Quer dizer, que pairou algum tipo de dúvida e não é a primeira vez que ele tem que divulgar uma nota como essa, né, professor? Exato. Quando os generais precisam vir a público para dizer que não vão dar um golpe, é porque outros atores políticos estão considerando isso, estão interpretando essa possibilidade como plausível. Quando jornalistas precisam ligar, você veja os jornais de hoje, precisam ligar para generais da ativa e da reserva para poder perguntar o que eles pensam, é porque o problema está colocado na sociedade. Existe essa interpretação, existe alguém, e não é uma ou outra pessoa, alguns atores políticos relevantes, alguns construtores, alguns formadores de opinião na sociedade brasileira, enxergam que essa possibilidade está sendo levada a sério por vários atores políticos capazes, senão não seria necessário afirmar aquilo que é o óbvio, que está na Constituição. Veja, há 2, 3 anos ninguém via o ministro da Defesa publicando notas com esse teor. Essa discussão não estava em questão na sociedade brasileira. E a presença do presidente da República nesses atos, se não explícita, pelo menos tacitamente, legitima essa interpretação de que ele
defende essa posição. Ele vem, na verdade, elevando as apostas, ele vem procurando fazer coisas mais radicais, ele vem com declarações mais absurdas, com comportamentos mais perigosos, mais arriscados. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. Se uma das instituições responde de uma maneira violenta, por assim dizer, ou de uma maneira que parece ter excedido o seu papel, é tudo que ele quer. Ele aí tem a posição dele, a narrativa dele legitimada pelo comportamento do seu opositor. O problema não está no momento atual que nós estamos vivendo, está no processo político. Hoje as instituições, as Forças Armadas, enquanto instituições, se veem como instituições do Estado brasileiro e não tem nenhuma dúvida com relação a isso. O alto comando dessas forças se vê assim, tem esse compromisso. O problema todo é com o passar do tempo, se por muito tempo os oficiais começarem a ficar envolvidos em ações, em cargos de governo, portanto associados ao governo e não ao Estado, isso pode levar a questionamentos no seio das Forças Armadas, prejudicando esses pilares da hierarquia e da disciplina, algo que foi bem colocado pelo próprio vice-presidente, como eu mencionei. Então esse é o risco. Por outro lado, o que nós vimos em janeiro de novo no Ceará foi muito importante, porque você tinha uma incitação por parte de políticos ligados ao presidente da República a esses soldados e suboficiais da Polícia Militar que se insurgiram contra o comando. Na medida em que você faça isso, você coloca em risco a disciplina. E aí você coloca em risco toda a identidade das instituições militares. Então aí nós temos um risco. O ideal, na verdade, é que nós prossigamos com um processo que foi duro de ser construído, de profissionalização das Forças Armadas. Elas estão conscientes disso. Começou tudo lá com Castelo Branco, a reforma da lei, né, de promoções 65, que melhorou muita coisa nas Forças Armadas. E você tem uma separação do que é a progressão por mérito dentro das forças, que é um processo legítimo, livre de interferências políticas. Na medida em que você começa a ter interferências políticas, por exemplo, na promoção de oficiais, aí você terá um problema grave do ponto de vista institucional. Eu espero que isso não aconteça. Nós não estamos vivendo isso. Mas esse risco existe. É preciso observar e precaver-se para que nós não entremos nesse processo. Professor Antônio Jorge Ramalho, muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Um abraço. Bom trabalho. Até logo. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.